Imagine acordar num dia normal e de repente você percebe que a sua rua virou um rio. Você olha pela janela e o carro da frente está literalmente boiando. Parece cena de filme, mas tudo isso aconteceu e as câmeras estavam lá para registrar cada segundo. Nos próximos minutos, você vai ver imagens que mostram o verdadeiro poder da natureza. Enchentes tão intensas que ninguém acreditaria se não tivesse sido filmado. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e comentem aí embaixo se quer ver mais vídeos como este. Prepare-se, pois algumas dessas cenas aconteceram bem mais perto do que você imagina. Ficou curioso? Então vamos ao vídeo. No começo de abril de 2025, o estado do Texas viveu uma das maiores catástrofes naturais da sua história recente. Em apenas 48 horas, choveu o equivalente a quase 3 meses, e cidades inteiras como Houston, Austin e San Antonio foram tomadas pela água. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos chegou a registrar mais de 600 milímetros de chuva em algumas regiões, um número absurdo até mesmo para uma área acostumada com tempestades. E o mais impressionante, tudo foi capturado por câmeras, desde drones até câmeras de segurança e gravações de moradores. As imagens são inacreditáveis. Em Houston, dá para ver ruas inteiras se transformando em verdadeiros rios marrons, com carros sendo arrastados como se fossem brinquedos. E o detalhe mais assustador é que o nível da água sobe tão rápido que você consegue perceber o avanço em tempo real na filmagem. De acordo com as autoridades, o principal motivo foi o colapso repentino de vários diques e sistemas de drenagem que não suportaram o volume absurdo da chuva. Para você ter ideia da dimensão, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas em todo o estado. Cerca de 40 mil residências ficaram completamente destruídas e os prejuízos econômicos ultrapassaram 15 bilhões de dólares. Esse fenômeno é um exemplo claro do que os meteorologistas chamam de rain bomb, uma bomba de chuva, quando uma nuvem despeja toneladas de água em um curto espaço de tempo, provocando inundações repentinas e destruição total. As imagens do Texas em 2025 viraram símbolo da força imprevisível da natureza e da dificuldade em conter o avanço das águas, mesmo num país com tecnologia e infraestrutura de ponta. Mas se essa enchente já parece absurda, espera até ver o que aconteceu em outro lugar onde a água veio tão rápido que engoliu uma cidade inteira em questão de minutos. Em junho de 2024, a Europa Central viveu uma das maiores crises climáticas das últimas décadas. Chuvas torrenciais caíram durante dias seguidos, transformando vilas tranquilas e cidades históricas em paisagens de destruição e caos. O que parecia ser apenas mais uma frente fria se transformou em um evento climático extremo, que atingiu Alemanha, Áustria, República Tcheca e Polônia ao mesmo tempo. Em questão de horas, rios como o Danúbio, o Elba e o Vístula começaram a transbordar com uma força impressionante, fazendo com que cidades inteiras ficassem submersas. As imagens que circularam nas redes sociais pareciam cenas de filme. Em regiões da Baviera, carros boiavam como brinquedos arrastados pela correnteza. Câmeras de segurança captaram ruas sendo engolidas em minutos. Em uma filmagem amplamente compartilhada, gravado de um drone em Passau, no sul da Alemanha, mostra telhados e torres de igrejas antigas cercadas por um mar marrom. Um contraste assustador entre a beleza das cidades medievais e a destruição causada pela natureza. O número de vítimas foi menor do que em tragédias anteriores, graças à rápida mobilização e aos sistemas de alerta. Mas ainda assim, dezenas de pessoas morreram e milhares perderam tudo. Especialistas explicaram que o que causou esse evento foi uma combinação perigosa. Um sistema de baixa pressão estacionado sobre o centro da Europa que fez com que as chuvas permanecessem por dias no mesmo local. Solos já encharcados pelas chuvas da primavera, incapazes de absorver mais água. E o aquecimento global,
que está tornando essas tempestades mais intensas e frequentes. As enchentes da Europa Central de 2024 mostraram que nenhum país está realmente imune aos efeitos do clima extremo, nem mesmo os mais ricos e organizados. Lembrando a todos que quando o clima se volta contra nós, não existe muro que segure a água. Era janeiro de 2011. O verão brasileiro seguia seu curso normal, até que uma das maiores tragédias naturais da história do país transformou o que era uma temporada de férias em um verdadeiro pesadelo. Em apenas uma noite, chuvas torrenciais atingiram as cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E o que começou como uma tempestade de verão rapidamente se tornou uma catástrofe sem precedentes. As encostas, saturadas pela chuva constante dos dias anteriores, começaram a ceder uma a uma. Em questão de minutos, montanhas inteiras desmoronaram sobre bairros inteiros, soterrando casas, ruas e famílias. As imagens que circularam na época foram de partir o coração e continuam entre os registros mais chocantes já feitos no Brasil. Um morador grava do alto de uma varanda sem acreditar no que vê. A rua que antes era asfaltada, agora é um rio grosso de lama, cheio de destroços e gritos de desespero. Ruas inteiras desapareceram, morros deslizaram e o cenário amanheceu irreconhecível. O resultado foi devastador. 918 mortes confirmadas e mais de 35 mil pessoas desabrigadas. Foi a maior tragédia climática do Brasil em número de vítimas diretas, superando inclusive desastres como as enchentes de Blumenau e os deslizamentos em Angra dos Reis. Em Nova Friburgo, 80% do município foi afetado de alguma forma. A enchente e os deslizamentos da região serrana de 2011 ficaram marcados na história, não apenas pela destruição, mas pela força do imprevisto. Foi aqueles momentos em que o Brasil inteiro parou, impotente, diante do poder brutal da natureza. Em maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil. Tudo começou com uma sequência de tempestades que parecia normal para a região, até que em poucos dias, o que era só chuva forte se transformou num desastre sem precedentes. Em apenas uma semana, algumas cidades registraram mais de 700 milímetros de chuva, o dobro do esperado para um mês inteiro. O resultado foi devastador. Rios transbordaram, represas romperam e cidades inteiras simplesmente desapareceram sob a água. As imagens que circularam na internet e nos noticiários parecem saídas de um filme pós-apocalíptico. No centro da cidade, avenidas viraram rios e o lago Guaíba atingiu o nível recorde de 5,33 metros, o mais alto já registrado desde o início das medições. Em Canoas e Lajeado, drones captaram cenas chocantes, telhados de casas isolados no meio de um mar de lama, famílias sendo resgatadas de helicóptero e ruas onde só se via a ponta das árvores. Um dos vídeos mais marcantes mostra o resgate de um cachorro que passou 3 dias em cima de um telhado esperando ajuda. Segundo dados da Defesa Civil, as enchentes de 2024 deixaram mais de 170 mortos, 600 mil pessoas desalojadas e mais de 2 milhões afetadas direta ou indiretamente. Cientistas do Instituto Nacional de Meteorologia e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontaram que o evento foi potencializado por uma combinação de fatores. El Niño, que aquece as águas do Pacífico e intensifica as chuvas no sul do Brasil, e uma frente fria estacionária que ficou presa sobre o estado, despejando chuva por dias seguidos. Para piorar, as áreas urbanas mais afetadas sofreram com falta de drenagem adequada e ocupação em zonas de risco, o que agravou o impacto. O que as câmeras mostraram naquele mês foi mais do que destruição. Foi a vulnerabilidade humana diante da natureza. As cenas das enchentes do Rio Grande do Sul marcaram o país inteiro e até hoje muita gente luta para se reerguer.
Em setembro de 2023, o mundo assistiu, em choque, a uma tragédia que parecia a saída de um pesadelo. A cidade costeira de Derna, na Líbia, foi praticamente apagada do mapa em apenas uma noite. Tudo começou quando o furacão Daniel, um fenômeno raro no Mediterrâneo, atingiu o norte da África com uma força absurda. As chuvas não só foram intensas, elas foram históricas. Em menos de 24 horas, caiu o equivalente a um ano inteiro de precipitação, algo sem precedentes na região. As imagens capturadas por moradores são quase inacreditáveis. Carros, árvores e até prédios inteiros sendo engolidos pela força da água. Às 2 horas da manhã, a situação passou de assustadora para catastrófica. 2 barragens acima da cidade romperam, liberando uma muralha de água que desceu com velocidade devastadora em direção ao Vale de Derna. O que era um rio tranquilo, cortando o centro urbano, virou uma onda de 7 metros de altura, arrastando tudo o que encontrava. Pessoas, casas, pontes e estradas desapareceram em minutos. Quando o sol nasceu, metade da cidade havia sumido. As filmagens de drones que circularam no dia seguinte mostram uma paisagem desoladora. Um corte profundo de lama atravessando o coração da cidade, como se alguém tivesse passado uma lâmina pelo mapa. As autoridades líbias e agências internacionais classificaram o evento como o pior desastre natural da história do país. Estima-se que mais de 11 mil pessoas morreram e outras 10 mil desapareceram, tornando-se uma das tragédias mais mortais do século XXI. A enchente da Líbia foi a prova de que a força da água pode transformar uma cidade em memória em questão de horas. Derna virou símbolo da vulnerabilidade humana diante da natureza e um lembrete doloroso de que a negligência e o clima extremo são uma mistura fatal. Essas enchentes realmente mostram como a água pode ser imprevisível e assustadora. Cada uma delas tem histórias de destruição e sobrevivência que parecem impossíveis de acreditar. Se você também achou essas cenas impressionantes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo qual desses fatos mais te surpreendeu. Mas nossa aventura não para por aqui. No próximo vídeo, você vai conhecer os 5 piores naufrágios do mundo. Acidentes marítimos com imagens e vídeos reais de tirar o fôlego. Clique aí que eu estou te esperando lá.